Você já parou para pensar o que significa realmente estar saudável? Não só no corpo, mas também nas relações, no ritmo do dia, no jeito como a gente se sente ao acordar? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde, mas não da forma tradicional. Vamos falar de escolhas, de vida real, de transformações possíveis. Hoje, a gente recebe alguém que fala sobre saúde com os pés no chão e o coração onde precisa estar, no cuidado com o outro. Jefferson Galdino é educador físico, gestor e um entusiasta da vida em movimento. No Jaraguá Mais Saudável, ele não apenas projetou o projeto, como fez acontecer, estimulando mais de 120 voluntários a se envolverem com a causa. Membro fundador, ele é presença ativa, colaborando com ideias, com práticas e uma escuta sempre disponível. Jefferson é uma dessas pessoas que inspiram pelo jeito simples de dizer o que é essencial. E hoje a conversa é com ele. Jefferson, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui. A gente, para iniciar essa nossa conversa, eu quero convidar a voltar um pouquinho no tempo e pensar como que a promoção da saúde, essa pauta tão importante e pertinente, se tornou importante para você. Se teve algum momento, alguma pessoa ou alguma situação, um incômodo que te despertou para essa pauta. Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, Amanda. Para mim é uma honra falar aqui com você e com o Jaraguá Mais Saudável, né? Que tem uma paixão enorme pelo programa. A gente que vivencia ele no dia a dia. Primeiro que a atividade física na minha vida entrou muito cedo. Eu sempre gostei de praticar esportes. Na época do colégio também, todas as competições municipais eu participava. E eu tinha também um grande exemplo na família, um primo meu, Sérgio Galdino, foi atleta olímpico. Então, quando nós éramos crianças, a gente acompanhava muito ele, isso também nos inspirou e eu fui cursar educação física muito inspirado, tanto pela minha prática da atividade física também, como o exemplo que nós tínhamos na família. Que legal. Então, a partir dali começou e depois, profissionalmente, eu fui migrando para a área da saúde do trabalhador e isso se tornou, de fato, a minha carreira, meu propósito de vida. Que legal. Hoje, uma das perguntas, né, com quem que você anda conversando sobre promoção da saúde, mas além disso, como que você percebe o que mais pesa no dia a dia das pessoas quando o assunto é promoção da saúde e é cuidar de si? Bom, primeiro, a saúde hoje é meu dia a dia, né? Eu trabalho com isso, sou gestor numa grande empresa na área de saúde. A gente fala sobre saúde, sobre promoção de saúde, que é uma outra pauta da agenda de saúde, né? A agenda de saúde hoje, infelizmente, tem uma visão muito hospitalocêntrica e a gente trabalha muito com promoção de saúde. Então, essa pauta, para mim, é diária. Eu converso com pessoas que lidam com o tema, empresas que lidam com o tema. Depois, fora da empresa, também praticando atividade física, eu converso com pessoas que fazem atividade física. E, de fato, o grande problema que nós temos tratado é como incentivar as pessoas, né, no ambiente laboral, por exemplo, ou a pessoa adulta, a prática da atividade física, sendo que o estímulo é muito grande para outras ações que não sejam tão saudáveis, né? O estímulo a uma alimentação não saudável, o estímulo a você não fazer atividade física, então é um grande desafio. Mas os desafios são comuns e nós vamos tratar hoje aqui como são simples de solucionar também, basta que a gente queira e tenha propósito. Exatamente. A Organização Mundial da Saúde, ela fala de saúde como um bem-estar completo, né? Físico, mental e social. Tem todas as justificativas para o uso desse conceito, mas essa definição ela me incomoda um pouco pelo completo bem-estar físico, mental e social. Afinal, a gente consegue ter um bem-estar completo, né? Essa é uma questão que a gente sempre fica se questionando. Diariamente, a gente consegue ter essa completude, às vezes está com uma dorzinha aqui, mas de resto tá tudo certo. Enfim, a gente é uma constante busca por esse equilíbrio, né? E para você, que essa definição te provoca, o que melhor definição tu gosta de utilizar para as tuas práticas sobre saúde? Bom, primeiro, para mim também incomoda um pouco, porque o completo equilíbrio é praticamente impossível, né?
Eu gosto mais do conceito de você tentar equilibrar, né, ou estar equilibrando, né, não totalmente equilibrado, porque é uma luta constante, né, então não existe isso de você e seria utópico também da gente falar, né, e as pessoas não conseguem o tempo inteiro estar 100% saudáveis. Então saúde de fato é a busca por esse equilíbrio, é a busca pelo equilíbrio, acho que é o caminhar do equilíbrio, não o equilíbrio em si, é o que de fato é a saúde. E como você se sente bem naquele momento com as condições que você tem. Então isso é um conceito que eu sempre levo comigo, porque independente da sua situação financeira, onde é que você esteja, essa busca, esse caminhar com medidas simples que a gente vai falar aqui, as pessoas conseguem ter um estilo de vida saudável e uma vida mais ativa também. E o que que é esse viver saudável, essa busca pelo esse estilo de vida saudável? Pequenas coisas possíveis das pessoas fazerem. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nessa história de promoção de saúde, eu trabalho com isso já há mais de 20 anos já, então a gente trabalhou já com empresas grandes, empresas menores, com comunidades mais carentes, menos carentes. Independente do teu status social, da tua idade, são pequenas ações no dia a dia que você pode fazer e sem grandes impactos financeiros na tua vida. Por exemplo, você lavar o seu próprio carro, cuidar do seu próprio jardim, você passear com o cachorro, você brincar com a sua filha, gerar movimento espontaneamente. Quando nós estudamos as Blue Zones, né, cidades mais longevas do mundo, que inspirou muito o Jaraguá Mais Saudável, o que essas comunidades tinham em comum é que elas tinham hábitos de vida que era o Blue Zones Project, né, eles chamavam das Power Nines, né, as 9 forças, e eram coisas muito simples, como se mover naturalmente, estar perto de amigos e familiares. Então nós vimos vários cases assim. Então acho que isso de fato é promover saúde, independente do contexto que você esteja. Então as pessoas podem fazer com medidas simples no dia a dia delas, aquilo que lhes cabe, sem um aumento de custo, aquilo que lhe dê prazer também de fazer, né? E isso independente do status social dela, e é possível que todos façam. A gente fala muito isso, né, que saúde ela não é para ser cara, a busca pela qualidade de vida, ela não tem um custo alto quando a gente pensa exatamente nesses exemplos que tu colocaste, né. Muitas vezes o lavar o carro, o levar o cachorro para passear, caminhar pela quadra, né, da onde você mora, sair do trabalho e ir caminhando ou pedalando até em casa, tudo isso são ações que a gente pode fazer e traz essa questão do viver bem. Isso, a gente até tem um estudo bem interessante que nós sempre usávamos, de que no início do século passado as pessoas caminhavam em média 14 quilômetros por dia, né? O mercado era longe, a igreja era longe, tudo era longe, as pessoas faziam isso a pé. Hoje as pessoas caminham em média 800 metros. Então, o nosso organismo, né, levaria milhões de anos para se adaptar a essa nova condição. Então, nós precisamos de movimento. E a gente precisa incluir movimento em tudo que a gente faz no dia a dia. E são pequenas inclusões, não precisa fazer mudanças bruscas, né? As pessoas precisam começar naturalmente com pequenos passos, pequenas vitórias e celebrar isso também. E a gente pode até dar algumas ideias, né, por exemplo, no trabalho, muitas vezes a gente vai falar no telefone, ao invés de falar sentado, levanta, vai falando no telefone caminhando, isso já também trabalha um pouco do movimento e faz com que o nosso corpo esteja em movimento, né, trocar o elevador pelas escadas. Isso, a própria OMS fala muito disso, né, de as pessoas se movimentarem atividades moderadas de 150 minutos a 300 minutos, né? A gente fala de atividades moderadas como uma caminhada, uma pequena corrida, né, de bicicleta. Então, pequenas coisas no dia a dia que você pode fazer. Por exemplo, nós temos a empresa de ginástica laboral, né, são 10 minutos por dia, vezes 5 dias são 50 minutos. E se você incluir mais 2 ou 3 caminhadas, você já é considerado moderadamente ativo, você já elimina a grande chance de você ter algum tipo de problema por doença crônica não transmissível. Então, são coisas muito simples, baratas, que as pessoas podem fazer. Quem trabalha em setor administrativo também, a gente tem um grande desafio, que trabalha muito sentado, né? Você falou assim, a pessoa pode levantar, né? Não fique mais do que 1 hora, aí você que está nos ouvindo aí, que trabalha em escritório, né? Levante, né? Não fique o tempo todo na sua cadeira. Tem uma outra pesquisa muito legal que fala sobre isso, né? Que a pessoa que fica 75% do tempo sentada tem a saúde muito parecida com a de um fumante, né? Então, a gente precisa se atentar, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Exatamente. E esse dado é alarmante, assustador e ele representa o que as doenças crônicas, né, que estão crescendo, eh, gigantemente ao longo dos tempos, né. Então a gente tem, hipertensão, diabetes, outros riscos cardiovasculares, obesidade, né, que apresentam o quanto o sedentarismo e o sedentarismo é uma dos fatores de risco que está em comum a todas elas,
a importância desse movimento, né. E todos os dias tem pessoas que querem mudar, mas se sente perdida muitas vezes, não sabe nem por onde começar. Se inscreve na academia, compra roupa nova, vai na segunda-feira, na terça-feira já acha uma desculpa, na quarta-feira começou a chover, já não vai, daí quando vê, pagou um mês de academia e não foi. Que dica tu darias para essas pessoas que estão aí perdidas, que querem começar, mas precisam criar este hábito? Por onde começar? Olha, tem um autor que eu gosto muito, né, eu sei que está nos ouvindo aí pode acompanhar, um livro simples de ler, né, que é o Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, do Dr. Marcos Narras. Ele fala no pentáculo do bem-estar, então ele fala, ó, se você conseguir equilibrar esses 5 pontos do teu pentáculo, você vai ter mais saúde, vai estar mais saudável, vai se relacionar melhor com as pessoas. Mas eu acho que tem 2 coisas principais que as pessoas podem mudar quando elas estão nesse estágio que você falou aqui, né. A primeira delas é o que que ela precisa incluir que ela não está fazendo. Então, a pessoa não caminha, não faz atividade física, ela, não se coloca em primeiro lugar, né, então ela precisa: "Olha, eu preciso de fato ter um tempo para mim". Então esse é o primeiro ponto, o que é que eu preciso incluir? E depois o que é que eu preciso adaptar na minha vida? Pessoas que se alimentam com fast foods, né, 2, 3 vezes por semana, não precisa ser 2, 3 vezes, quem sabe uma só. A pessoa que ingere uma quantidade enorme de bebida alcoólica, né, um exagero, né, reduz ou elimina. Então tem coisas que você vai precisar incluir e tem coisas que você vai precisar rever. Acho que esses são os 2 principais pontos. E coisas muito simples. Nós falamos assim, tudo que é muito brusco, as pessoas tendem a desanimar e não continuar mais. Então, olha, se você gosta, por exemplo, de comer doces, né, reduz o doce, né, vai reduzindo aos poucos, né, toda semana reduz um pouco a quantidade. Se você não faz atividade física, começa a fazer uma caminhada 2 vezes por semana, né, não vai para academia todo dia já, nunca foi para academia ou faz tempo que não vai, de repente agora vou todo dia. Isso tende a ter o fracasso. Então, você tem que mudar gradativamente e colocar na rotina. Mas o primeiro ponto é, você só vai mudar a hora que você se colocar como prioridade. Se você não colocar na pauta, na agenda, você nunca vai ter tempo. Então você tem que de fato dizer, não, isso aqui é uma prioridade da minha vida, então eu preciso fazer isso. Especialmente no Brasil, a gente tem um nível de sedentarismo muito alto, né? Você falou a ponto de que, globalmente também é um problema, né? Globalmente, hoje, 74% de todas as mortes que acontecem no mundo são por doenças crônicas não transmissíveis, com fatores que as pessoas podem modificar no dia a dia e sem custo. Essa é a nossa causa. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Jaraguá Mais Saudável, que a gente fala em comer, mover e pertencer, né, é simples assim, né? A alimentação, às vezes as pessoas falam muito para nós na indústria, né? Olha, mas é caro me alimentar saudável, tal. Você, ok, mas dá para fazer algumas coisas que você vai gastar menos. Exemplo, você compra cerveja, se você tomar água é mais barato, né? É mais barato. Então, só que você precisa se adaptar às coisas. Então, dá para se alimentar bem de forma saudável e barata. Dá de fazer atividade física de forma barata. Você não precisa contratar um personal trainer para pagar uma academia. Basta se movimentar. Então, é isso, né? Então, acho que é simples, são pequenas coisas, celebrar os progressos, né? Você precisa conquistar isso, assim, cara, isso aqui eu faço muito bem e vou continuar fazendo. Acho que é esse ponto. A gente vem falando muito sobre isso, né? Comer, mover e pertencer. E principalmente sobre esse cuidado, né? Se tornar prioridade, que é o que tu comentaste, nesses 3 pilares, né? Existe uma frase que eu gosto muito que fala: a melhor forma de você mostrar que ama o outro é cuidando de si, se colocando como prioridade. Que é nesse momento que a gente para e nos olha e nos analisa e vê quais são os pontos que estão faltando que a gente precisa melhorar. E tu comentaste muito dessa questão da conexão com o outro, né, que às vezes também é importante eu me conectar com o outro. Para essa mudança, também faz parte convidar algumas pessoas da nossa rede social, da nossa rede de apoio, para quem sabe fazer essa mudança junto? Isso é bem interessante. Quando a gente fala, o próprio doutor Narras fala disso, né? Ah, faça atividades em contato com a natureza, ao ar livre e rodeado de amigos e familiares, né? Então, ter pessoas que te apoiem na prática da atividade física é muito interessante. Você tem em casa alguém que te apoia, ou seja, o apoio para aquela pessoa, né? Então, fazer atividade física com mais pessoas é muito mais prazeroso. Tem acontecido um movimento muito interessante nos grupos, né, de atividades físicas hoje no Brasil. Então, as pessoas, o nível de atividade física tem melhorado, né?
A gente tem um dado da Vigitel que fala sobre isso, né? O deslocamento ativo para o trabalho, que a gente fala, as pessoas virem de bicicleta ou a pé, isso mudou um pouquinho. Mas as pessoas têm feito mais atividade física. E os grupos de atividade física que têm aplicativos acabam se tornando uma rede social muito interessante, né? Porque as pessoas se conectam. A grande sacada desses aplicativos de atividade física é conectar pessoas com o mesmo propósito. E isso engaja, motiva e as pessoas se sentem muito mais felizes em fazer. E um ponto importante que é, para quem busca essa rede de apoio, procurar atividades que você tenha sucesso também. Isso é um ponto bem importante. Porque as pessoas, como no início lá da minha carreira que você falou aí também, eu dei aula em escola de educação física, né, lá nos primórdios. E aí a criança, para ela se sentir feliz em fazer atividade física, e aí uma meia-culpa da nossa profissão. Nós ficamos 11 anos com a criança no ensino e nós temos muitos sedentários, então alguma coisa está errada na educação física escolar. Nós precisamos criar pessoas ativas. E um dos motivos que as crianças às vezes saem é porque elas não têm sucesso naquela modalidade, ou são excluídas, né? Então, isso vale para o adulto também. Então, procure atividades que você se sinta bem em fazer, que você goste, que você tenha destreza em fazer. Tem que dar prazer também. Então, por exemplo, você gosta de dançar, vai dançar. É uma excelente atividade física, está em contato com amigos também. A hidratação deve ser a base de água, principalmente, né? Mas fazer atividade física que você tenha sucesso e que você sinta bem fazendo. Isso faz com que as pessoas se motivem a continuar. Existem algumas modalidades que estão surgindo novas, que são simples de aprender e as pessoas estão tendo sucesso, e isso explica um pouquinho porque tanta gente está praticando essas novas modalidades que estão surgindo por aí. Posso citar aqui o paddle, por exemplo, né? Que é uma atividade que as pessoas em uma, duas aulas já estão jogando e conseguem ter facilidade de praticar aquele esporte. Isso explica o sucesso também dessa modalidade. E assim outras modalidades também, né? Exatamente. Isso é muito interessante, como tu comentaste da criança, né? A criança, a gente faz essa iniciação à atividade física, né? O exercício, as modalidades. E tu foste professor de educação básica, né? E como tu percebes essas escolhas das crianças? Ou como que a gente pode estimular essas crianças e esses adolescentes, nós, enquanto família, e não como educadores físicos, a estimular no dia a dia eles a serem mais ativos? Acho que um dos principais pontos é vocês promoverem atividades com as crianças, né? Vai no parque, vai fazer um piquenique, vai fazer uma caminhada, vai praticar atividade física. Os adultos são muito exemplo para as crianças, né? Então, se a criança vê um pai que pratica esporte ou atividade física, ela vai praticar. Então, o pai ou a mãe vai participar de uma prova, uma corrida de rua, leva a criança junto para ela sentir aquela vibração, aquela energia. Lá vão ter outras crianças que vão estar lá também, então vai junto, né? Então a formação da personalidade da criança é fundamental para que ela se torne um adulto ativo. Quanto mais modalidades você dispor para que a criança pratique, a gente fala da psicomotricidade dela, né? O engrama motor dela, de ela dizer assim, olha, o máximo que eu puder experimentar, a tendência de ser um adulto ativo é muito maior. Então, por exemplo, um adulto que vai conseguir jogar um voleibol com os colegas, né? Que vai praticar qualquer outra modalidade, porque ele teve essa destreza aprendida lá atrás. Acho que é um papel da escola também, mas é um papel da família. Então, claro que hoje a gente tem um desafio muito grande das redes sociais, que nós não tínhamos há 20, 25 anos atrás, de tirar o jovem ali da rede social, mas nós podemos gamificar a atividade física em família. Tem apps que você cria grupos entre família e gamifica o desafio da atividade física. Então, super legal. E apps gratuitos. Estou sempre falando coisa aqui que de baixo custo, tá? Eu falo ações que a gente pode fazer na fábrica ou qualquer lugar. Então, esse tipo de estratégia, sabe? Eu acho que os pais têm que se envolver nisso. E essa é uma ótima dica, né, para os pais que estão nos ouvindo, de baixar esses apps que são gratuitos. Depois a gente pode, inclusive, fazer indicação em algum outro momento de quais são, né? Mas, inclusive, quando vai dar as premiações no final do mês, quem sabe a atividade física não pode ser uma das premiações para essas crianças. Se você pudesse indicar 5 atitudes que realmente fazem a diferença para viver com mais leveza, saúde e presença, quais seriam? Pode ser coisas simples do dia a dia, mas que pode fazer a diferença. Olha, eu vou citar dois exemplos, né? Se fosse elencar cinco, né? O primeiro seria se colocar em primeiro lugar. Acho que isso é o primeiro ponto. Antes de qualquer coisa que você vai escolher, você tem que se olhar e olhar para você e dizer, eu preciso me cuidar para estar melhor para os outros, né? Especialmente as mães, né, as mulheres, a gente tem uma cultura ainda machista no Brasil e que às vezes tem uma dupla ou tripla jornada de trabalho e elas precisam estar bem para estar bem para sua família também, para os que os cercam, né? Para os que os amam. E os homens também, e todos assim, né? Todos precisam se colocar. Isso não é egoísmo, muito pelo contrário.
Isso é amar quem está junto com a gente, porque os nossos filhos querem ver a gente saudáveis, né? Então, uma forma de dizer que a gente ama eles é cuidando da gente mesmo. Então, esse é um ponto, se colocar em primeiro lugar. O segundo, eu diria para escolher atividades que você goste. Faz uma coisa que você gosta. Se não gosta de ir para academia, a musculação é fundamental, tá? Faço musculação, depois dos 28 anos de idade a gente acaba perdendo massa muscular, é necessário. Mas se você não gosta, não vai. Então, acha uma atividade que você gosta. Gosta de dançar? Vai dançar. Gosta de caminhar? Vai caminhar. O yoga. O terceiro é cuidar com o que você come também. Dica, pessoal, vai no supermercado, a nossa alimentação saudável começa no mercado. Então, porque se você compra e tem em casa, você vai consumir. Então, não compre, não tem em casa. Então, esse é um outro ponto, né? O outro ponto é procurar pessoas com interesse similar ao seu, que esse é o quarto ponto, né? Então, procure pessoas que corram, ou que caminhem, ou que vão dançar. E o quinto é começar o quanto antes. O Alexandre Kalash, que estuda longevidade, ele fala assim, nunca é tarde, mas comece o quanto antes, né? Então, esse é um ponto. Mas tem um que o Narras traz que eu acho que é mais simples ainda, né? Ele traz 3 pontos. Se você fizer esses 3 pontos, está resolvido a sua vida em termos de saúde. Sempre quando a gente fala em promoção de saúde, o Jaraguá Mais Saudável tem os 3 pilares, o Narras tem os 5 pilares, quando a gente fala na Associação Brasileira de Qualidade de Vida, o Movimento Gerar Bem-Estar tem 8 pilares, mas tudo transita numa mesma órbita, tá? Que é o que o Narras mais ou menos fala assim. Ele fala que 5 mais 5 mais 5 é igual a mais saúde. Se você fizer essa conta aqui, você vai ter mais saúde. Primeiro 5. Consumir 5 porções de frutas e verduras todos os dias. Isso não é difícil de conseguir. Quando a gente fala na empresa, né? Pô, lá tem salada, tem fruta, tem tudo. Então, assim, a gente já consegue consumir no ambiente fabril, né? Então, inserir 5 porções de frutas ou verduras todos os dias. O segundo é você fazer 5 vezes por semana atividade física. E pode ser atividade física, quando a gente fala, é qualquer movimento que você faça. O exercício físico, aí você vai numa academia, programa, tem um treinamento, mas a atividade física é se movimentar, cuidar do jardim, fazer qualquer ação mais simples, né? 5 vezes por semana, 30 minutinhos. O dia tem 24 horas. Às vezes as pessoas ficam 2 horas, 3 horas em rede social. Tira 30 minutos para você, todos os dias, 5 vezes por semana. A OMS já tem falado até um pouquinho mais, né? E 5 minutos para você relaxar. 5 minutos você precisa ter para você meditar, você ler um livro, não pensar em nada. Então, 5 mais 5 mais 5 igual a mais saúde, e são coisas super simples, né? Acho que as pessoas, para quem quer começar agora, não sabe como começar, foca nesses 3 pontos, nesses 3 principais pontos. O que a gente falou antes, né? Veja o que você precisa incluir na sua vida. Se você já come bem, se alimenta de forma saudável, está faltando atividade física. Então, incluir atividade física. E ver o que você não está fazendo e que deveria fazer, que você precisa parar. Por exemplo, eu fico o dia inteiro ligado no 220, no descanso, no relaxo. Opa, está faltando eu incluir isso aqui, eu preciso relaxar, preciso mudar esse hábito meu. Tá? Mudança de hábito é algo simples, né? E que as pessoas podem fazer no dia a dia. E no teu dia a dia, eu sei que tu conheces muitas pessoas na tua rotina, no teu cotidiano, e muitas pessoas que fizeram essas mudanças, tomaram essa atitude, iniciaram hoje e colhem histórias reais, né? E resultados reais das atitudes que tomaram há 6 meses atrás, 3 meses atrás, 1 ano atrás ou 10 anos atrás, enfim. Tem alguém que te marca muito, que tomou essas atitudes e era completamente desregrado e a partir disso mudou a história real dela? Olha, tem vários casos, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos quando, por exemplo, na empresa, alguém falou, olha, mudei comportamento porque foi feita essa atitude, vocês falaram sobre isso. O próprio Jaraguá Mais Saudável mudou quantas vidas, né? Pessoas que mudaram o estilo de vida com atitudes simples. Mas tem um que me marcou, eu tinha uma colega de trabalho, na outra empresa que eu trabalhava, e ela era sedentária e o marido dela tinha obesidade. E aí, e nós trabalhando numa empresa que também transitava em torno da saúde. E ela, certa vez, começou a acompanhar ele para que ele mudasse o estilo de vida dele, né? Então ele começou a correr e tal, caminhar e correr, e ela foi acompanhar ele. Foi acompanhando ele, e ela pegou gosto pela coisa. Nós organizamos uma prova, uma corrida de rua, e ela participou dessa corrida de rua, primeira vez que ela participou, os dois, 5 quilômetros. Então foi uma vitória, né? Porque ela é totalmente sedentária e tal. E foi para acompanhar ele, no fim ela pegou gosto pela coisa. Em resumo da ópera, né, isso foi mudando tanto ao longo do tempo que ela hoje é ultramaratonista.
Um negócio sensacional. E ele acompanha ela agora para ser o staff dela mesmo, né? Dando todo o apoio. Mas ela é ultramaratonista, totalmente regrada, mudou totalmente o estilo de vida dela. A gente fala muito no poder do hábito, né? Então, se você botar isso como sua rotina, para quem está nos ouvindo aqui, se você fizer 5 mais 5 mais 5 durante um mês, você vai ver quanto que isso vai mudar na tua vida e isso vai se tornar rotina. Se tornou rotina, um modelo mental teu muda também e você vai ver os benefícios que você vai ter com isso. E sempre o benefício é, primeiro, psicológico, né? Eu começo a fazer atividade física, por mais que fisiologicamente não mudou nada no meu corpo, eu já me sinto bem, me sinto melhor e depois os benefícios físicos vêm. E o caso dela foi uma questão muito de dar um apoio psicológico, né, um apoio moral, e ela acabou pegando gosto pela coisa e mudou completamente o estilo de vida dela, e hoje é uma outra maratonista, né. Não estou dizendo que as pessoas vão se tornar isso, né, mas ela foi o caso mais extremo que você olha, a pessoa totalmente sedentária para ultramaratonista, né, mas tem vários casos, pessoas que largaram o cigarro, largaram a bebida, mudaram o estilo de vida, emagreceram com atividade física, né, mudando hábitos de vida, né. A gente tem vários relatos, né, mas isso é muito bacana. E hoje a gente usa muitas redes sociais, né? E as redes sociais, inclusive tem esse livro que fala muito sobre isso, né? Construa a vida que você quer, a arte e a ciência de ser mais feliz. E ele fala do impacto das redes sociais na nossa vida. E dos aspectos que ele fala é o problema da comparação com o outro. Quando a gente trabalha com essas redes sociais, a gente vê muito, o maratonista X que passou a vida toda trabalhando com qualidade de vida e come um alimento mais, a granola super chique, etc. A gente começa a se comparar dizendo: "Meu Deus, eu não consigo ser assim", né, e a pessoa tá lá na vida real dela e trabalhando e estressada e com filho pequeno, muitas vezes. Mas o nosso convite também é parar de se comparar, né, parar de se comparar com o outro, muitas vezes, e ouvir essas histórias reais que acontecem no nosso dia a dia, que a gente vê essa evolução como essa que tu acabaste de compartilhar com a gente, mas também para entender como é o nosso dia a dia, o nosso processo, né, exatamente como tu comentaste, nos tornarmos prioridade e entendermos aonde nós estamos pecando para incluirmos essas possibilidades, né. Tem muita gente que inicia e para, e tem a recaída, tem dúvida. Como a gente pode dar uma dica de como manter esse foco sem se cobrar tanto? Eu acho que você falou muito bem, né? Essa questão de se comparar, nas academias também é muito comum, né? E é do biotipo perfeito, ideal. Primeiro que não tem um biotipo perfeito, você está saudável ou não está saudável, é você com você mesmo. Então isso é uma bobagem muito grande, né? Então nós temos que, por exemplo, fazer atividade física, o exercício físico, para a gente estar melhor do que nós éramos ontem. A gente com a gente mesmo, né? Para a gente estar bem, estar saudável. Mas as pessoas se comparam muito, né? Então esse é um grande problema. E aí as pessoas se frustram muito. Então, quando se vai assim, pô, por que eu não estou chegando, não estou tendo aquela musculatura que a pessoa tem? Mas tem a questão de morfologia, de biotipo, nem todos vão ter a mesma estrutura, né? E as pessoas são muito diferentes, então, e as pessoas acabam se desmotivando. Isso é um grande problema, o público adolescente também, que fica se comparando sempre, né? Os influencers, enfim. Então, a gente precisa cuidar. Primeiro que você tem que celebrar aquilo que deu certo. Pô, celebra. A pessoa fala assim, pô, eu faço atividade física, mas eu não me alimento tão bem. Valoriza a atividade física que você faz e faz mais atividade física. Porque quando você aumentar a tua atividade física, você vai melhorar a tua alimentação. Porque você vai começar a chegar no nível que, pô, eu preciso melhorar. Ou se você se alimenta bem, mas não faz tanta atividade física, melhora a alimentação tua e começa a puxar a atividade física. Então, sempre focar muito nisso, né? De pegar assim, aquilo que é positivo. E se você deslizou, não tem problema nenhum. Existe uma coisa que nós chamamos de memória muscular. Então, fiz academia, tal, mas parei e tal. Cara, ok, volta. Quando tu voltar, tu vai ver que o teu organismo não vai voltar àquela base que tu tinha quando era sedentário. Ele vai voltar já diferente, né? Então, também nós temos esse tipo de situação. Então, não tem problema nenhum, tá? Às vezes a gente acaba deslizando, mas repensa, faz de novo. A gente precisa ter constância de propósito, né? Então, fazer aos poucos aquilo que é possível. Por isso que eu falei, não adianta você fazer muita coisa, porque você, ok, vai ser super ativo, a partir de amanhã vai ser super ativo, que você era sedentário, vai ser super ativo, mas depois a queda é muito grande, né, e você vai se frustrar. Então, vá aos poucos.
Ótimo, perfeito. E para finalizar, o que é viver bem de verdade para você? Eu acho que ver bem é você, como nós falamos lá no início, né, tá em busca desse equilíbrio para você, aquilo que faz sentido para você. Quando a gente fala sobre qualidade de vida, né, você tem qualidade de vida? É muito subjetivo, né? As pessoas têm a percepção diferente de qualidade de vida, né? Para uma pessoa pode ser que ela esteja com qualidade de vida, para outra pessoa morando no mesmo ambiente pode ser que não tem qualidade de vida. Agora, o estilo de vida ou tem um estilo de vida saudável ou não tem um estilo de vida saudável. Então, o ideal é que você tenha a sua qualidade de vida muito pautada no estilo de vida saudável, né? Com coisas simples, aquilo que é possível fazer. Você não consegue, por exemplo, você consegue ir para a academia 2 dias por semana, ótimo. Fim de semana cuida do teu jardim, está tudo certo, né? Você não gosta de academia, dança uma vez por semana, caminha outros 2 dias, e se aquilo te faz bem, está tudo certo, né? E tá com as pessoas, com os amigos. O Jaraguá Mais Saudável trouxe essa pegada do pertencer, né? Que é fundamental. Pertencer a uma causa maior do que a tua, né? Pertencer a algo que mobiliza pessoas, eu acho que isso faz um bem danado. As Blue Zones, quando a gente estudou, viu que a questão da espiritualidade, né, as pessoas participavam de comunidades, e isso é bem legal. Então, para você também participar do voluntariado, né, então isso também é viver com muita qualidade de vida, né, as pessoas se sentirem engajadas numa causa. Então, se alimentar bem, comer bem, né? Se alimentar bem não significa quantidade de comida, mas se alimentar com coisas mais saudáveis, mais naturais, fazer atividade física, nem que não seja o exercício físico, mas a atividade física, e pertencer a algo, a uma causa, a um grupo de pessoas. É isso, simples assim. Perfeito. A saúde, ela não começa na academia, ela começa no jeito que a gente se olha, no tom da conversa com a gente mesmo, no tempo que a gente se dá. Obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar teu conhecimento, tua sabedoria, teus estudos, tuas leituras, né? E também a tua trajetória. Muito obrigada